tá? Movimento dadaísta. O que quer dizer dadá? Quer dizer coisa nenhuma. Dadá quer dizer coisa nenhuma. Anti-arte, anti-literatura. Nós já vimos a anti-poesia lá no pré-modernismo com Augusto dos Anjos, né? O único autor que escreveu poesia. Agora nós vamos aí para o dadaísmo. Movimento dadaísta. O Tristan Tzara, que é quem encabeçou o movimento dadaísta, ele fala que Dada quer dizer coisa nenhuma, né? Ele abriu o dicionário para procurar um nome para o movimento, Dada, né? Quer dizer coisa nenhuma. Antiliteratura. Essa antiliteratura aí traduz essa crise moral e política que o mundo vivia. Ok? Vamos ver aqui, então. Compartilhar aqui, então. Paramos aqui. Do cubismo. Dadaísmo. Dadaísmo. Fundado na Suíça em 1916, o mais radical, porque ele é agressivo visualmente. Como eu falei, não é aquela agressividade escrita, não é? Ele é agressivo visualmente. As imagens, as obras pictóricas são muito agressivas, né? O autor, o artista, o principal conceito do dadaísmo é o ready-made, né? Que consiste em você pegar um objeto e mudar o seu local de uso ideal. Tipo isso, né? Pega uma fonte, pega um vaso sanitário, né? E utiliza como obra de arte. Uma roda de bicicleta sobre dois banquinhos, dois tamburetes. É deslocar esse objeto. Né? Ao invés de criar um objeto novo, ele desloca, ele se apropria de algum que já foi produzido e o modifica. Né? Um ferro de passar roupa pode ser deslocado para outro lugar. E quando ele é deslocado, para que isso? Quando ele é deslocado, você percebe o objeto em si. É porque ele sai daquele lugar ideal dele, né? Aí você consegue perceber, visualizar o objeto em si. É porque uma fonte, o ferro de passar, o lugar dele ali é o lugar dele. Você não consegue visualizar o objeto, mas sim o lugar em que ele está inserido. Agora aqui não. Uma reprodução da Mona Lisa, como eu acho que eu coloquei aqui, ele consegue transformar. E isso manifesta o desprezo pela arte feita até então, né? Ele foi o Duchamp, que é esse cara que utilizou uma fonte, né? Ele foi convidado para participar de uma exposição de arte, e aí ele enviou um vaso no lugar de obra de arte, né? Olha, os dadaístas não propõem nada, exceto a destruição do passado, total falta de perspectiva diante da guerra, que eu falei, né? Esse movimento Dada, que quer dizer nada, mostra aí essa crise moral e política que o mundo vivia, né? Os dadaístas são contra as teorias, ordenações lógicas. Ordenação lógica não existe no dadaísmo, né? O importante é esse grito contra a guerra e contra o capitalismo burguês, né? Quem não souber honrar, não leia Ódio ao Burguês. O Mário de Andrade falou isso no seu manifesto Paulicéia Desvairada. Porque quem não sabe honrar, não leia Ódio ao Burguês. Quem não sabe honrar contra a guerra, contra o capitalismo burguês. Né? Porque ele fala ódio ao burguês é uma situação assim, que ele não está exaltando o burguês, mas que ele está fazendo um protesto contra, digamos assim. Ok? Um dos grandes representantes, como eu falei, olha, aí o Marcel Duchamp desloca, né, ou uma fonte, ou um mictório de lugar, ali. Choque, que chama. Claro, né, gente? A grande pintura transformada em uma caricatura, né? Colocou uma redinha na cabeça dela, olha, prendendo o cabelo e bigodes, quase ao estilo Salvador Dalí. Na literatura, também muita agressividade, improvisação, desordem. O próprio modo como Tristan Tzara dá
assim, a própria receita que ele dá de fazer literatura já é agressiva, já é improvisada, já é uma desordem. Quem fala para você pegar um jornal, recortar palavras, colocar num saco, agitar, depois pegar e sair colando. Pronto, você é um autor. Fez a literatura. Livre associação de palavras, depois vai ser aproveitado pelo surrealismo. Invenção de palavras com base na exploração apenas da sua sonoridade. Aqui, ó. Confira a receita para se fazer um poema dadaísta segundo Tristan Tzara. Pega o jornal, pega a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Porque o engraçado é que a receita dele é assim, minuciosa, né? Tire um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele é um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Você vai fazer uma poesia originalíssima, não é? A poesia vai ter sua cara, vai ser excelente, graciosa, mas pode não ser compreendida, não é? A arte dadaísta. Aí nós temos um outro poema dadaísta, em que se usa muita onomatopeia, mas nada. Aí, isso aqui exemplifica, olha. Aqui, ó, a invenção de palavras com base na exploração apenas da sua sonoridade. Né? Utilizando somente o som da palavra. Entre os dadaístas também tem destaque André Breton. O André Breton é o que vai sair, né? Descombina com o Tristan Tzara, porque o Tristan Tzara e mais alguns, né? Eles querem continuar nessa negatividade da paródia, do riso, da ironia. Já o André Breton, ele tem uma visão assim de que a consciência, ele tem a consciência de que o surrealismo, que é a nova vanguarda que ele está criando, tem essa missão de provocar, de mudar a sociedade, né? A linguagem do surrealismo tem esse poder de transformar a sociedade e essa missão. Né? Então, o trabalho surrealista, tanto na literatura como nas artes visuais, vai ter essa responsabilidade moral e política. Né? E aí, o André Breton também vai escrever o Manifesto do Surrealismo, em 1924, né? Que ele vai falar aí que a verdadeira função do pensamento é transformar a realidade em si. Né? O pensamento sem a razão, o pensamento ditado na ausência de qualquer controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral, não tem muito valor. Então, as obras surrealistas aí, elas vão começar não, né? Elas vão dar sequência daquela teoria lá do Freud, como eu falei. Né? As obras vão explorar esse inconsciente, essa parte do cérebro é pouco visitada, né? Principalmente através dos sonhos, né? Como eu falei, imagens oníricas. Imagem de sonho é engraçado. Eu não sonho com mãos, pés, assim, quando eu vejo uma pessoa, parece que as mãos vão afinando mesmo, ficando assim meio que flutuante, né? Igual as obras do surrealismo, né? Como eu falei, né? Tem essa visão onírica. Na literatura é a tal escrita automática, né? É como se o escritor escrevesse baseado sob efeito de algum alucinógeno. Esse alucinógeno aí é para tirar ele da realidade, para ele conseguir burlar a vigilância da razão, digamos assim. Então, o André Breton aí abandona, né, o dadaísmo e cria o surrealismo. Olha. Lançou o Manifesto Surrealista e que questiona a arte, olha, questiona a sociedade e a arte, se propõe a destruir essa arte e recriá-la a partir de técnicas inovadoras. A ideia é fundir a imaginação com a realidade, né? Inconsciente com a razão, para captar, para formar uma super realidade. 2 linhas de atuação, experiências criadoras automáticas e o imaginário extraído do sonho, buscando liberar o artista dos limites da razão. Como eu falei, na literatura, eu escrevi como se eu tivesse sob efeito de algum alucinógeno, né? Que eu consigo tirá-lo desse mundo racional. André Breton, Salvador Dalí e Juan Miró são os representantes do movimento. Ó, essa imagem aqui que é
mundialmente famosa do Salvador Dalí, a persistência da memória. A Tentação de Santo Antônio, do Salvador Dalí, ele parece mesmo imagens oníricas, né? Os animais têm pernaltas. O surrealismo do Miró, a gente pode perceber o retrato da senhora Miró, ainda do Miró, Carnaval de Arlequim, bastante imagem, bastante de parecendo com o sonho mesmo, né? Que as pessoas flutuando. Aí nós temos, olha, um texto do Murilo Mendes. Murilo Mendes é um escritor e modernista, né? Mamãe, vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Caiu no álbum de retratos. Morreu, né? A gente percebe aí, ó. No Brasil, vários escritores foram influenciados pelas ideias surrealistas, como Mário, Oswald, Murilo Mendes, Jorge de Lima. E nesse poema a gente pode perceber, né? O ilogismo, né? A falta de lógica, o absurdo, atmosfera onírica, não é? Mundo de sonhos. E pronto, acabamos por aqui. Deixa eu ver aqui que eu deixei uma atividade para vocês. Eu percebi hoje que eu postei atividade, ficou lá no rascunho. Mas a atividade é a aula da semana anterior. Não sei, acho que eu não atribuí a literatura aí, por isso que ficou lá no rascunho. Mas eu vou... Ari, Oi! você pode falar um pouco sobre expressionismo e impressionismo, fazendo favor? Sim, claro. Vamos lá. Deixa eu só voltar então, que aí a gente mostra as... Peraí. As E Maria, imagens. você tinha colocado no slide uma outra vanguarda que não está aqui nessas que você falou. Oi? Nessas vanguardas que você falou aqui, lá no início tinha uma outra vanguarda que você não falou, uma que é pouco É conhecida, eu mesmo nem lembro o nome dela. abstracionismo que eu falei. É o abstracionismo Isso. que não tem aí. O abstracionismo é como se fosse uma. Ele fica dentro do expressionismo mesmo. Né? O abstracionismo, a abstração é o que você enxerga mesmo do mundo, entendeu? Por isso que não tem, a Entendi. gente quase não fala dele. A apostila, acho que a apostila de vocês não trouxe, não fala do abstracionismo. Peraí, galerinha. É impressionismo e expressionismo que nós vamos falar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei de Dentre mostrar. todas as vanguardas, o futurismo é o que mais busca trazer a tecnologia, as inovações. Porque Eu é vi um ele que mais negócio desse uma preza, vez. ele é o futurismo que mais, o próprio nome já diz, né? É o futuro, né? É que mais versa sobre lâmpadas elétricas, sobre eletricidade de modo geral, sobre automóvel, mostra esse movimento, né? Lembra que eu falei para vocês que essas ideias, esses acontecimentos, né? Eletricidade, o aeroplano, o automóvel, a invenção do telégrafo, do telefone, isso tudo agilizou a vida humana, né? O telefone, por exemplo, o telégrafo, eles agilizaram, dinamizaram a comunicação, né? Tornaram mais rápida a comunicação. Então, o futurismo fala muito disso, né? Desse movimento, dessa rapidez, né? As obras pictóricas, como vocês viram ali, e como eu falei, às vezes um cavalo, um jockey, não é mostrado com 4 patas, mas com 20, né? Para mostrar esse movimento. Igual a gente viu ali o automóvel, né? Que a gente quase não viu o automóvel, né? De tão rápido que passou, digamos assim, né? O dinamismo do ciclista, né? Tudo é muito rápido. Então, o futurismo é que mais vai prezar essa modernidade, né? Por todos os adventos que a modernidade traz, ok? Então, voltando aqui no expressionismo e no impressionismo, o impressionismo, por causa dessa buscar essa visão da realidade, né? O expressionismo busca aí a visão uma visão pessoal, subjetiva da realidade. Por isso que vai ter essas telas aí que mostra essa solidão, esse medo, porque a visão subjetiva é o que o pintor enxerga da realidade, não é? Aí vai mostrar esse isolamento, essa alienação que o homem vive, né? Isso é o expressionismo.
o mundo é representado de uma maneira exagerada, né? Como a gente vê aí nessa tela do Eduardo Munch, né? O mundo vai ser representado aí de uma maneira mais exagerada. Imagem distorcida, com muitas cores. O bacana do expressionismo também é que quando o autor quer usar cores não primárias, né? Vermelho, amarelo e azul, são as cores primárias, né? Vermelho, amarelo. Quando ele quer usar uma cor não primária, ele não mistura a tinta na paleta. Ele vai misturando já na tela. Então, elas vão ficando sobrepostas, né? Por isso que é muito uso de vermelho e amarelo. Às vezes dá até um tom laranja, mas ele utiliza misturar ali na pincelada, e elas vão aparecendo sobrepostas umas às outras, né? Então, esse isolamento, esse questionamento do homem, essa alienação vai estar expressa aí no expressionismo, né? A modernização das cidades torna esse homem angustiado, né? Alienado, né? Questiona a própria existência. Então, por isso, essas telas aí que vão mostrar esse medo humano, né, de um modo geral. Já o impressionismo, cadê o impressionismo? O impressionismo do Monet, do Manet, do Edgar Degas e do Renoir, não tem muito contorno, né? Porque, como eles dizem, a linha é uma abstração do homem, né? Então, as obras vão ter aí essa característica de passar por esse crivo de que a arte é o próprio objeto da arte, digamos assim, né? Valoriza ali, o impressionismo valoriza o intelectual. Né? Lembra que nós estávamos falando aí antes das vanguardas e do pré-modernismo, nós estávamos falando de parnasianismo, né? Aí o parnasianismo tinha essa mania de ver a obra de arte, a arte sendo obra de arte, né? Agora, para o impressionismo, a arte ela é uma coisa passageira, efêmera. O impressionismo tem a arte como uma coisa passageira. Por isso que se pinta aí nenúfares, né, essas flores, o entardecer ou o amanhecer, né, o nascer do sol, porque é uma coisa que é rápida, é passageira. É o impressionismo. Ok? Registra a tonalidade dos objetos de que nem refletir O a luz. quadro Noite Estrelada entraria nessa vanguarda? O céu estrelado do Van Gogh. Ele pintou um céu estrelado sobre a cidade. Isso aí. É uma beleza efêmera. E ainda distorcida, né? Essa tela, ela é também distorcida. É para mostrar essa angústia aí também do homem. Parecido com o expressionismo também. Ela é distorcida. Ok, galera? Agora, aquele conhecimento naturalista do parnasianismo, né, vai dar lugar a essa subjetividade da arte aí. A arte vai ser enxergada como por uma visão subjetiva, ok? Valoriza, como eu falei, o artificial e não o natural, como era o naturalismo. Ok? Eu acho que eu tenho um deverzinho aqui pra gente conversar sobre. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho. Esse. Falar do René Magritte aqui. E algumas obras, deixa eu ver. Isso. Qual que é a vanguarda que rompeu radicalmente com a ideia de arte como imitação da natureza? Prevaleceu na pintura europeia desde a Renascença, né? Essa arte como imitação da natureza. Seus princípios adeptos abandonaram as noções tradicionais de perspectiva, tentando representar solidez e volume numa superfície bidimensional, sem converter pela ilusão a tela plana num esboço pictórico tridimensional. Múltiplos aspectos do objeto eram figurados simultaneamente. As formas visíveis eram analisadas e transformadas em planos geométricos, que eram recompostos segundo vários pontos de vista simultâneos. É a recomposição da realidade a partir das formas geométricas. Tal vanguarda era e dizia ser realista, mas tratava-se de um realismo conceitual, um conceito da realidade, e não a realidade óptica. O que é? Aí, letra A. Las Demoiselles de Avignon. Ok?
Depois nós temos aqui, texto 1, a hieróglifa dinâmica de Baltabarim. E o texto 2, que vai falar sobre o movimento de trem, ó. A existência dos homens, criadores modernos, é muito mais condensada e mais complicada do que a das pessoas dos séculos precedentes. A coisa representada por imagem fica menos fixa, o objeto em si mesmo se expõe menos do que antes. Uma paisagem rasgada por um automóvel, por um trem, perde em valor descritivo, mas ganha em valor sintético. O homem moderno registra 100 vezes mais impressões do que o artista do século XVIII. Claro, né? Ainda mais porque tem novas técnicas. A vanguarda europeia, evidenciada pela obra e pelo texto, expressa os ideais e a estética de quem? Do futurismo, né, gente? Ó, que propunha uma nova estética baseada nos valores da vida moderna. Essa questão fala sobre a velocidade. Ele está falando do texto 2 ali da velocidade. E o texto 1 também, apesar de estar em preto e branco, mas ele também fala, ele também versa sobre isso, né? Mas o texto 2 aí está falando sobre esse entusiasmo pela velocidade, né? Do trem, a paisagem rasgada por um automóvel, por um trem, perde em valor descritivo, mas ganha em valor sintético, né? Então, esse culto pela velocidade aí é obra do futurismo, né? Fala sobre essa paisagem rasgada pelo automóvel, dá uma ideia de velocidade, uma ideia de dinamismo, que é tudo que o futurismo preza, né? E isso também sobre o homem moderno, né? O homem moderno registra 100 vezes mais impressões do que o artista do século XVIII, né? Valorização estética que pode ser vista em todas as obras futuristas, ok? Deixa eu ver aqui a última, uma pintura aí do René Magritte, a reprodução proibida, uma metalinguagem, né? Uma metalinguagem. O surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas. O surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura. Qual o traço do surrealismo presente nessa pintura? Ó, crítica ao passagem, construção, perspectiva apresentada sobre a posição de planos visuais. Processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. Ok? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida a mais aí sobre vanguarda, vocês vão me mandando, pegando. Às vezes vocês estão fazendo alguma atividade lá, né? Como o Luiz falou, que geralmente caem 3 a 4 questões do Enem. De repente vocês estão pegando alguma coisa para fazer aí, vocês me questionem cá, ok? Ou eu vou ver se eu consigo hoje, eu tô sem espaço lá no Classroom já. Vou ter que apagar alguma coisa que tá lá. Então vocês veem se vocês têm que baixar alguma coisa, vocês não baixaram, porque eu vou apagar as mais antigas lá para poder baixar essa aula aqui para vocês lá. Quer dizer, upar, né? Vocês baixem. Tá bom? Tchau, galera. Obrigada pela atenção. Obrigada pela presença. Beijo.